As notícias não estão nada boas. Imposto sobre LCI e LCA, imposto sobre dividendos, IOF voltando, mais carga tributária, mais gasto, mais intervenção. Quem tá no Brasil sente isso no bolso, óbvio, e no humor, né? Porque muita gente pensa em ir embora, fugir da crise, abandonar o país. Mas existe uma grande ironia que tá acontecendo agora nesse exato momento. Enquanto muitos brasileiros eles estão querendo sair do país, sair do Brasil, os grandes investidores estrangeiros estão entrando, investindo bilhões e bilhões de reais, inclusive na Bolsa de Valores, um mercado que, em teoria, seria o mais arriscado nesse cenário. Mas por que eles estão fazendo isso? O que é que eles estão vendo que quase ninguém percebeu? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Porque sim, o Brasil está à beira de uma crise. Uma crise causada pelo descontrole fiscal, pelo modelo de gasto público que não cabe mais no orçamento e por uma máquina estatal que consome cada vez mais e entrega cada vez menos. Só que é justamente nas grandes crises que surgem as grandes oportunidades. E quando a hora certa chegar, alguns ativos, em especial na renda fixa, vão entregar os maiores retornos da sua história. Mas só para quem estiver posicionado antes da virada. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como se preparar para isso e realmente como ganhar dinheiro de verdade com a crise de 2025. Então se você quer saber isso, já deixa o seu like no vídeo e fica até o final. Você não vai se arrepender. Agora, antes de eu te explicar os melhores investimentos, você precisa entender por que o Brasil está à beira de uma nova crise. Não é um colapso que aconteceu do dia para a noite, como uma pandemia ou como uma guerra. É uma crise que ela vem sendo anunciada há um bom tempo. E ela vem sendo provocada por um desequilíbrio que já vem se acumulando há várias décadas e que agora está chegando no limite. Em 1991, o gasto primário da União, ou seja, tudo que o governo federal gasta com saúde, educação, previdência, funcionalismo, programas sociais e o funcionamento da própria máquina pública, representava cerca de 11% do PIB. Hoje, esse número ultrapassa os 19%. Ou seja, o Estado brasileiro consome quase o dobro da riqueza nacional que ele consumia 30 anos atrás. E o que é mais grave, tá? Esse gasto, ele não é nem um pouco flexível. Mais de 90% dele está travado por lei. São aposentadorias, salários, repasses obrigatórios, benefícios sociais e subsídios que crescem automaticamente e que eles não podem ser cortados, mesmo que o governo queira, mesmo que a economia esteja em crise severa. Para reduzir esse tipo de despesa, seria necessário mudar a Constituição. E mesmo assim, não se pode mexer nos privilégios de quem já está dentro. Juiz, promotor, político, tudo é protegido por cláusulas como direito adquirido e irredutibilidade do salário. O resultado é que o país só consegue cortar onde dói menos politicamente no investimento. Infraestrutura, inovação, segurança, ciência, educação de base. Tudo isso vai perdendo espaço no orçamento. A estrutura virou uma máquina de gastar, sem margem para decidir onde gastar. E se você está pensando, bom, se gasta mais, é só arrecadar mais. Saiba que o Brasil já vem fazendo isso há bastante tempo. Em 2024, a arrecadação federal bateu o recorde, 2,71 trilhões de reais em impostos, o maior valor da história. E ainda assim, houve déficit. Ou seja, mesmo arrecadando mais do que nunca, o Brasil continua gastando mais do que arrecada. E quando isso acontece, sobra apenas uma saída, mais dívida. A dívida pública brasileira saltou de 52% do PIB em 2013 para mais de 77% agora em 2024. E se nada for feito, vai passar dos 90% até o final da década. E para piorar, está entrando em ano de eleição. Você sabe o que isso significa, né? Significa que as chances da gente enxergar algum corte de gasto nos próximos meses são praticamente nulas. Nenhum governo corta benefício, reduz repasse ou cancela programa social em ano eleitoral. Em 2014, no final do primeiro mandato da Dilma, o governo aumentou os gastos primários e usou vários artifícios contábeis para esconder despesas. Um pacote que custou nada mais do que 3% do PIB. Em 2022, no final do mandato do Bolsonaro, o mesmo padrão. Criação de auxílios emergenciais, PECs para liberar espaço no orçamento e quase 1% do PIB em gastos empurrados no governo seguinte. Agora, em 2025, o filme já começa a se repetir. E para continuar com o gasto, mais impostos estão sendo discutidos, você tá vendo. Mas é justamente aqui que a narrativa muda. Porque se por um lado o cenário atual é de crise e descontrole, por outro, o mercado já está se antecipando à oportunidade que está surgindo. E a razão é simples. A tendência dos juros no Brasil é de queda. Hoje a Selic está em 15% ao ano. Mas o próprio mercado projeta que até 2027 a taxa básica pode cair para algo perto de 10,5% ao ano. A gente está falando de uma queda de 4,5 pontos percentuais. E essa queda não é só possível, ela já é esperada. Existe uma regra amplamente utilizada no mundo econômico, chamada regra de Taylor. Ela serve para a gente tentar estimar o que seria o juro neutro ou o juro justo, aquele que equilibra no Brasil ou em um país crescimento e inflação. De acordo com essa regra, o juro ideal no Brasil hoje deveria estar por volta ali de 12,75.
2036. Isso nos sinaliza que sim, apesar da situação financeira do Brasil estar bem ruim, há espaço no curto prazo para que a taxa de juros caia. Além disso, existe um outro sinal muito claro que não devemos ter novos aumentos de juros no futuro. 47,3% da dívida pública é indexada à taxa Selic. Somando com as chamadas operações compromissadas, significa que um aumento de 0,25% da Selic, esse que levou de 14,75 para 15, vai custar por ano para os cofres públicos 12 bilhões de reais. Do outro lado, o governo esperava arrecadar 10 bilhões com o novo decreto do IOF. Ou seja, a gente chegou num ponto em que qualquer aumento da taxa Selic vai na contramão dos planos do governo para diminuir o déficit das contas públicas. Só que não para por aí. A estratégia de controlar o déficit via aumento de arrecadação e não corte de gastos está cobrando seu preço. A desaprovação do governo Lula alcançou um recorde. 57% desaprovam o governo Lula e apenas 40% aprovam. Para você ter uma ideia, esse cenário é praticamente idêntico a como terminou o governo Bolsonaro. Na época, ele terminou com apenas 39% de aprovação. E até aqui, a história nos mostra uma coisa, tá? Nenhum presidente com esse nível de popularidade do Lula agora conseguiu se reeleger. A exceção à regra foi a Dilma, em 2014, que apesar de ter uma aprovação de 37%, o índice de desaprovação ainda era baixo, pois 1/3 das pessoas consideravam o governo como regular. Mas assim que a crise veio, isso mudou e mudou drasticamente, o que culminou também na aceitação popular do seu impeachment em 2016. E hoje estamos diante de um cenário novamente difícil para a reeleição de um governo, com novos nomes começando a ganhar força, com propostas mais liberais e que a gente chama de mais responsável do ponto de vista fiscal. Zema, Tarcísio e até setores do próprio Congresso já discutem abertamente a necessidade de uma nova rota para o país. E o mercado está vendo isso. Por isso, a aposta dos grandes investidores não é apenas em uma queda de juros do curto prazo, chegando perto de 10%, mas também em uma mudança de governo que pode trazer de volta a Selic patamares de um dígito. Ou seja, estamos no início de um ciclo duplo de valorização. Um movimento que começa agora, com a expectativa de corte de juros alguns semestres à frente, e que pode ganhar ainda mais força com a mudança de governo no próximo ciclo eleitoral. E é nesses momentos que as maiores fortunas são construídas. Agora a pergunta é, como se preparar? O mais importante é que você entenda uma coisa. Nenhuma valorização acontece no momento em que a taxa Selic cai. Ela acontece antes. Sempre que o mercado percebe que vai ser possível a taxa Selic cair, seja por melhora fiscal, mudança de governo, desaceleração econômica, queda da inflação, os ativos de longo prazo, as taxas de juros de longo prazo, elas antecipam esse movimento. E os dados deixam isso bem claro. Analisando os últimos ciclos de queda da Selic, como em 2011, 2016 e 2020, dá para ver com clareza. O Ibovespa e o IFIX, respectivamente, o índice de ações e de fundos imobiliários, começam a subir meses antes da queda efetiva da taxa Selic. Em 2016, por exemplo, a Selic só começou a cair em outubro, mas o Ibovespa já acumulava mais de 30% de valorização desde janeiro daquele ano. O movimento aconteceu quando o mercado percebeu que o ciclo de queda era inevitável. Ou seja, quando o investidor comum ainda estava com medo, quem entendeu o cenário já estava começando a ganhar dinheiro. E isso está começando a acontecer de novo agora, tá? Nos últimos meses, o estrangeiro começou a aportar pesado na Bolsa Brasileira. Na linha azul escura, você consegue perceber como, a partir de abril, o fluxo de dinheiro estrangeiro começou a subir muito. Por isso, se você realmente quer aproveitar o momento, a hora é agora, tá? E entre todas as possibilidades de investimento que se beneficiam desse cenário, ações, fundos imobiliários, câmbio, existe um ativo específico que é o mais sensível à queda dos juros, um ativo da renda fixa, que tem um potencial enorme de valorização nos próximos anos. E é sobre ele que eu quero te falar agora. Esse ativo é o Tesouro Renda Mais. E para entender o poder dele, basta você olhar um pouquinho para o passado. No último grande ciclo de queda dos juros no Brasil, que começou lá em 2016, o ativo que mais se valorizou não foi o Ibovespa, nem o IFIX. Foi a NTN-B Principal 2035, que é o antigo nome do que hoje conhecemos como Tesouro IPCA 2035. Mas hoje é o 2045. Enquanto o Ibovespa teve uma valorização de cerca de 70% naquele ciclo, esse título público, Tesouro IPCA 2035, ultrapassou os 200% de retorno. Isso aconteceu porque esse tipo de título tem o que nós analistas de investimento chamamos de alta duration. Ou seja, ele é muito sensível à queda da sua taxa, à queda de juros. Agora, aqui vai o ponto mais importante. O Tesouro Renda Mais tem uma duration muito maior do que a CNTN-B 2035. Ou seja, ele é muito mais sensível à queda da sua taxa
taxa? A queda dos juros. Então, se no ciclo de 2016 a NTN-B já liderou a valorização, o que você acha que pode acontecer agora com Renda Mais se a taxa dele sair de IPCA mais 7 e for para IPCA mais 3, por exemplo? Os dados já nos dão essa resposta. Em algumas projeções que eu fiz, se você investir hoje R$100 mil no Tesouro Renda Mais e as taxas desse ativo caírem até IPCA mais 3, coisa que já aconteceu com a NTN-B de longo prazo no passado, essa grana pode chegar a R$900 mil em 5 anos. É isso mesmo. 800% de retorno. R$100 mil virariam, então, quase R$1 milhão. Pô, Gui, só que se pode ganhar tanto, quanto que eu posso perder em um cenário muito ruim? Então dá uma olhada. Em um cenário ruim, caso haja uma queda pequena na taxa, você ainda assim pode ter uma valorização de mais de 100%. A oportunidade é tão grande que grandes investidores têm colocado verdadeiras fortunas nesse investimento. O Thiago Nigro, o Primo Rico, que é meu sócio e criador do canal do Primo Rico, me disse semana passada o seguinte: eu já investi 4 milhões nesse ativo e eu pretendo investir até 10 milhões nos próximos meses. Só que o Thiago não é o único. Olha, por exemplo, a conversa que eu tive com um amigo que trabalha no Bradesco, que investiu mais de 160 mil nesse ativo e pretende investir ainda mais, tá? Assim que seu bônus cair. Olha também o que me disse um outro amigo que trabalha dessa vez no Itaú BBA, que está investindo 50 mil por semana, que nem eu, e que disse que esse investimento já virou consenso do mercado. Olha também o que disse o meu outro sócio, o Bruno Perini, o criador do canal Você Mais Rico. O Perini hoje deve ser um dos influenciadores que mais acreditam no potencial de longo prazo das criptomoedas. Mesmo assim, ele não só colocou 250 mil nesse investimento, como também considera que esse investimento tem um potencial maior do que o Bitcoin nos próximos meses. Eu tô tão seguro dessa oportunidade que até então eu tenho colocado 50 mil por semana nessa estratégia. Só que não tem mais espaço para esperar. É necessário não apenas investir agora, como também montar a sua carteira de forma completa. Não é só com Renda Mais, mas com uma carteira de investimentos que você vai aproveitar o máximo desse momento, antes que as grandes valorizações comecem e você perca o bonde. Só que não basta investir só no Tesouro Renda Mais. Por mais potente que esse título seja, e ele é, a forma mais inteligente de aproveitar esse ciclo é com uma carteira completa e diversificada. Por mais potente, de novo, que o Tesouro Renda Mais seja, ele não é um investimento simples e não é um investimento seguro. É um título de longuíssimo prazo e ele é extremamente volátil, ou seja, o seu preço chacoalha e chacoalha muito. E com toda a instabilidade política que pode surgir no próximo ciclo eleitoral, saber a hora certa de vender, manter ou comprar mais pode ser a diferença entre ganhar muito dinheiro ou sair no prejuízo. E esse é o maior problema de quem investe sozinho. A pessoa compra no susto, só que ela vende no pânico. Aliás, tem um dado que comprova o que eu tô falando, tá? Quem investe sem orientação leva em média 5 anos para começar a ter retornos acima do mercado, porque não tem método, não tem clareza e principalmente não tem preparo emocional. E agora pensa comigo, o próximo ciclo de valorização não vai ser exclusivo da renda fixa, tá? Quem realmente vai se aproveitar são as pessoas que souberem montar uma carteira com os ativos certos. A renda fixa mais sensível, como o Tesouro Renda Mais, fundos imobiliários de qualidade que estão super baratos, mas que já começaram a subir, e ações certas de empresas sólidas e de empresas que vão se beneficiar da queda dos juros. É essa carteira que pode multiplicar o seu patrimônio nos próximos anos. Se você não sabe como montar essa carteira e gostaria de ter uma ajuda para construir algo realmente bom, para aproveitar esse momento, é exatamente essa estratégia que você encontra hoje dentro da Finclass. Quando você tem acesso à Finclass, você recebe uma carteira de investimentos completa, recomendada para você, onde você vai saber exatamente onde investir e tudo com base nas recomendações do nosso time de profissionais, de analistas. Com a nossa carteira, você não precisa mais se preocupar se está entrando no melhor momento ou não. Todos os investimentos recomendados são diligentemente analisados pelo nosso time de profissionais. E a gente vai te dizer quanto investir em cada investimento, o preço máximo que você pode pagar por cada um deles, onde você encontra esses investimentos e, melhor, quando você vai precisar vender esses investimentos. E essa não é uma carteira genérica com várias recomendações soltas. É uma carteira real, tá? Profissional, que vem entregando excelentes resultados. Em 2025, essa carteira já está entregando um resultado de 180% do CDI. No último ciclo pequeno de corte de juros, tá? Entre 2022 e 2024, a nossa carteira recomendada teve uma performance muito melhor que os benchmarks como o próprio Ibovespa. E agora, com o mercado se antecipando ao novo ciclo, a carteira da Finclass já começou, como eu te disse, a se distanciar do CDI. Nos últimos 12 meses, nossa carteira teve um retorno de 13,34%. Enquanto isso, o CDI, que já é quase imbatível, né, com juros altos, entregou 11,83%. E o Ibovespa, 11,67%. Ou seja, o movimento ele já começou. Estamos preparados para aumentar ainda mais essa distância. Se você ainda não sabe nada de investimentos, não se preocupe. Na Finclass, você tem acesso a mais de 70 cursos ensinando passo a passo como investir da forma correta para o momento atual. Lives semanais comigo e com
nosso time de analistas e ainda tem relatório que explica tudo sobre o mercado e os investimentos recomendados. Tem um curso completo comigo só sobre Tesouro Direto, título público. Outro só sobre marcação a mercado em títulos de renda fixa. E ainda 2 cursos completos sobre como escolher os melhores fundos imobiliários e outros só sobre ações que realmente fazem sentido para quem pensa no longo prazo. Tudo isso com aula prática, direta, que você pode aplicar com menos de 30 minutos por semana. Os conteúdos da Finclass vão te ajudar a investir melhor, com mais segurança. Eu vou te mostrar tudo isso agora, dando um tour pela nossa plataforma em poucos segundos, tá? Para você ver como é simples e fácil você aprender, pegar as nossas recomendações de investimento, tudo personalizado com o seu nível de patrimônio e conhecimento, tá? Essa daqui é a página inicial da Finclass. Se você ver aqui, já tem um vídeo meu falando sobre a alta da taxa Selic e quais são os investimentos dentro da nossa carteira que mais vão se valorizar com isso, tá? Tudo especialmente para quem é assinante. Mas eu quero saber da carteira de investimentos. Gui, onde eu clico? Clica aqui em carteira. Vamos supor que você tenha 100 mil reais para investir, tá certo? O que você vai fazer? Clicar aqui em editar carteira, colocar aqui no patrimônio quanto você tem para investir. A gente vai colocar aqui 100 mil reais, simular uma carteira de 100 mil reais, tá certo? Altero. Você vai colocar, se você quer uma carteira de investimentos montada por ativos, ou seja, as ações, os fundos imobiliários direto, ou uma carteira montada ou elaborada através de fundos de investimento, que é uma carteira mais simples e mais fácil de ser controlada, tá? Aqui no exemplo eu vou colocar uma carteira de ativos. Vou salvar e atualizar e vamos dizer exatamente qual que é a carteira ideal para você. Aqui com o nome dos títulos, né? De renda fixa, de ações, os investimentos internacionais, os fundos imobiliários recomendados por seu nível de patrimônio. Pô, Gui, mas eu gosto de uma carteira de renda. Tem uma carteira de renda? Tem uma carteira de renda. Se você alterar aqui, tem 2 tipos de carteira, de valorização e de renda. Quero uma carteira que pague dividendos, proventos constantemente. Coloca aqui, carteira de renda, os mesmos 100 mil reais, salvar e atualizar. A gente vai pensar um pouquinho e pumba, vai te dizer exatamente onde você tem que colocar o seu dinheiro. Quais ações, quais fundos imobiliários, quais ativos de renda fixa você tem que colocar para ter uma carteira muito boa, diversificada de renda. Beleza? Ô Gui, mas eu quero aprender, eu quero assistir aulas, né? O que eu faço? Pô, vou aqui em aulas e eu posso aprender. Posso aprender várias coisas. Aqui, guia do Tesouro comigo, quer aprender um guia para começar a investir com todos os analistas da Finclass, quer assistir aqui o curso do Thiago do 1000 ao Milhão, aprender um pouco mais sobre criptomoedas, economia com Paulo Guedes, muita coisa boa aqui, só com professores excepcionais com experiência prática no mercado financeiro, tá? Pô, Gui, mas eu quero tirar minhas dúvidas, o que eu faço? Você pode aqui entrar na nossa comunidade, você vai ser direcionado para essa comunidade, e você pode tirar todas as suas dúvidas aqui, mandar a sua própria pergunta, né? Aqui, começando o novo post. Que acham de Petrobras? Legal, você pode colocar aqui. Outros assinantes podem te ajudar com essa dúvida, nós analistas ou os nossos moderadores que estão lá para te ajudar a tirar suas dúvidas. Gui, mas eu quero perguntar diretamente para você, tá certo? Em uma live, o que você vai fazer? Como é que eu faço? Você vai clicar aqui, no dia da minha live, tem live todos os dias com todos os analistas, né? Então de segunda a sexta a gente tem live, segunda é a live comigo. Você vai entrar aqui, Join Virtual Event, né? E você vai colocar aqui entrar no evento e vai ter uma live, você pode mandar a sua pergunta para o analista em questão. Ou seja, na Finclass você consegue saber exatamente onde investir, aprender enquanto isso, né, sobre investimentos, economia, finanças e vai tirando todas as suas dúvidas com outros assinantes, moderadores, inclusive nós, analistas de investimento. Agora vamos lá. Com tudo isso, é impossível que a sua vida financeira não mude para melhor em 12 meses. Mais de 100 mil pessoas já saíram de carteiras péssimas, ruins, que rendiam muito pouco, que acumulavam prejuízos e hoje investem com confiança, segurança e rentabilidade. É o caso do meu xará, o Guilherme Loureiro, que contou que ganhou mais de 70 mil reais com a Finclass, aplicando exatamente o que aprendeu e seguindo as recomendações da nossa carteira. Eu vim mostrar aí um pouquinho da minha experiência, o que eu tenho tido nesse último ano investindo através dos ensinamentos que eu adquiri aqui na Finclass, nessa plataforma. Vejam só, a variação de quase 12% e o ganho de capital de quase 70 mil reais. Imagina só ganhar 70 mil reais dormindo, só por escolher bons ativos. Devo aí a Finclass, o melhor investimento que eu fiz na minha vida, sem dúvida, foi contratar aí o vitalício da Finclass. É um negócio que eu vou estar me aprimorando durante toda a minha jornada. É o caso do Lucas e do Emerson, que chegaram à marca de 100 mil reais investidos com a ajuda da Finclass. E é o caso do Kelsio, que está com ativos recomendados se valorizando mais de 40% na carteira. Agora, a próxima história de sucesso que eu vou contar no próximo vídeo pode ser a sua.
Uma solução parecida no mercado, com conteúdo, orientação prática e carteiras recomendadas, não vai sair por menos de R$3.000. E a Finclass te oferece tudo isso, além das aulas e tudo, por 12 vezes de R$ 79,90. E para você que está assistindo esse vídeo agora, você tem um desconto especial. Você pode aproveitar agora 25% de desconto clicando no link da descrição ou escaneando com o seu celular o QR Code que está aparecendo na sua tela. Mas atenção, hein? Essa condição especial vai sair do ar a qualquer momento. Enquanto você me assiste, milhares de pessoas estão usando a Finclass nesse exato momento para mudar a sua vida financeira. Quanto mais você espera, mais as oportunidades vão passando. E antes de terminar, deixa eu te contar uma coisinha. Imagina que você está em uma estação de trem, tá? E à sua frente, 2 trens eles estão prestes a sair. Um vai para o seguro. Ele é lento, confortável e lógico, parece o mais óbvio. O outro vai para o crescimento. Ele exige decisão rápida, porque não vai esperar por ninguém. A maioria das pessoas está olhando para os dois, indecisa. Onde que eu entro? Alguns ficam literalmente paralisados. Outros preferem nem tentar, têm medo de errar. Mas os que mais crescem são os que embarcam antes da buzina tocar. E o mercado é exatamente assim. A oportunidade de multiplicar o seu patrimônio nos próximos anos já está na plataforma, mas ela não vai ficar parada esperando. A hora de agir é agora. Então clica no botão aqui embaixo, entre para a Finclass com desconto e começa hoje mesmo a montar a carteira de investimentos que pode mudar a sua vida nos próximos anos.